Vamos desenvolver aqui um bocadinho o tema das fichas e da organização no interior de uma empresa de conservação e restauro. E vamos abordar a questão das fichas. Ficha de cliente deve ser aberta sempre que há um contacto com uma pessoa para lhe fazer uma eventual proposta de tratamento para um património, uma peça que o cliente tenha. Nessa ficha temos que ter indicação do nome do cliente, devemos ter o maior número de informações possíveis que lhe dizem respeito, seja contacto telefónico, e-mail, a morada, caso sejam vocês a deslocar-se ao sítio, quer para fazer um levantamento de estado de conservação, quer para recolher a peça e depois entregá-la no fim da intervenção. Devem ter também uma descrição ou um espaço nessa ficha onde possam ir inserindo as peças que vão tratando relativamente a esse mesmo cliente. Quando vocês derem conta e começarem a fidelizar clientes particulares, vamos aqui focar no cliente particular, vão perceber que ele vai retornar e sempre que precisar de algo vai se lembrar de vocês. Vocês, tendo uma ficha dele, imagina, restauraste já 2 peças, é uma boa desculpa, entre aspas, retomares o contacto com ele como? Sabes que peças é que intervencionaste, ligas e dizes que gostavas de saber se o teu trabalho, como é que a peça está, em termos de conservação, se está tudo bem, se a intervenção que fizeste continua em bom estado, e estás sempre a reavivar esse contacto. Outra ficha que é muito importante elaborares e que deve sempre acompanhar a peça logo que ela dá entrada para ser intervencionada, é a ficha de peça, onde tu terás novamente a indicação do proprietário, a data de entrada na oficina e a data de saída no fim da intervenção. Imagina que o cliente entrega esse serviço a uma transportadora. Convém também teres dados, espaço nessa ficha para inserir a transportadora que fez o transporte e os contactos telefónicos dos mesmos. Portanto, se tu tiveres já aí esse espaço para inserir transportadora, pode já ser um contacto que tu vais depois transpor para as tuas fichas de contacto, mas ali sabes exatamente agilizar, quando vis que a obra está para sair, agilizar quem é que te vem buscar a peça, quem é que vai entregar ao cliente e, portanto, consegues só numa folha ter essas informações. Deves ter as dimensões, altura, largura, espessura, vais ter também um espaço onde tu possas pôr o estado de conservação geral. Aqui será como tu tens acesso à peça, neste item de estado de conservação, o que é que tu tens que prestar atenção? Para além daquilo que fizeste na proposta original e inicial, vais ver se há algo que tu não conseguiste detectar na vistoria, ou seja, vais manusear a peça e vais começar a ter uma ligação muito mais estreita com a peça, porque está para ser intervencionada, e pode ser que te vás apercebendo de algumas situações que no dia da visita não te apercebeste. Então, é neste espaço de estado de conservação que tu vais inserir isso. Então, se vires que é algo que deves transmitir ao cliente e pôr à discussão ao cliente, que não estava estipulado como intervenção inicial, convém que neste momento tu vejas isso com muita atenção. Para quê? Para, se for caso, retificares a proposta inicial, quer em termos de tratamento, quer em termos orçamental. A seguir, deves ter uma descrição do tratamento e das metodologias que defines em oficina. Deves definir o passo a passo da intervenção e deves apontar isto porquê? Se trabalhares sozinha, não há grande problema, mas acho que é um bom princípio ter isso tudo apontado. Imagina que já tens uma empresa, mesmo com 2 ou 3 pessoas, não interessa. É muito importante o preenchimento desta ficha, porque a peça foi entregue a uma técnica e ela, por qualquer razão, adoece, ou tem que faltar, ou alguma situação fora do normal. Tu tens todas as informações naquela ficha para poderes passar o trabalho a uma outra pessoa. Portanto, a informação não está só na técnica que está a intervencionar a peça. É importante que tu tenhas acesso e que saibas muito bem em que fase é que vão os trabalhos. Deves ter em conta o quê? Que é muito importante haver um registro diário das horas que gastas em cada fase de tratamento. E isso é muito simples, fazes uma coluna para data e uma coluna para descrição dos trabalhos. E o número de horas. Isso é muito importante porque te vai dar no fim da intervenção, e se for preenchido diariamente, não te esqueças, não façam este preenchimento semanalmente, porque
perde-se sempre essa contabilização. Portanto, tentar que seja um registro diário. Tu no fim da intervenção vais saber exatamente quantas horas gastaste naquela intervenção. Vai-te ajudar a teres uma percepção de quê? Se o teu orçamento foi de facto justo, que margem de lucro é que tiveste, e se não foi, percebes porquê. Ainda sobre o conjunto de fichas que são muito importantes, estamos a pensar agora numa perspectiva oficinal. Em termos, por exemplo, de contactos de outros técnicos, podes gerir esses contactos, não teres uma listagem de CVs, nomes com CVs, mas sim, por exemplo, por áreas de intervenção. Portanto, se calhar será mais rápido e mais simples para ti numa fase inicial teres essa ficha de outros técnicos a quem tu possas adjudicar trabalhos e trabalhares num regime de parceria, de subempreitadas até, teres por áreas de intervenção. E então aí tens a área, tens o nome do teu colega e do técnico, tens de preferência já o endereço, recolhes do CV todos estes itens e o contacto telefónico e o e-mail. Isso é muito importante. Da mesma forma que também é muito importante tu criares os contactos de empresas a quem recorres. Claro que me vais dizer assim, ok, Olga, eu vou ao Google e rapidamente preciso de um fornecedor de acrílicos ou disto ou daquilo e eu encontro uma série de empresas. Ok, mas quando tu fazes isso uma primeira vez, começas a estabelecer uma relação de confiança, não é? Uma relação profissional com essas empresas. E não será muito estranho se tu ao fim de um ano de empresa aberta já tenhas vínculo e já tenhas requisitado serviços e sabes perfeitamente que aquela empresa requereste isto, que funcionou bem, que te entregou nas melhores condições e qual foi o valor, até para comparar se mais à frente tiveres que requisitar serviços idênticos a outras empresas. Isso também te vai ajudar muito no dia-a-dia, no interior da organização empresarial.